Tá ok. Maravilha. E aí já vamos começar com a bênção do Senhor. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Então vamos começar fazendo oração? Vamos. Maravilha. Então deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a tela para a gente também ter. Cadê a minha página de compartilhar? Tá aqui. Beleza. Maravilha. Aqui está. Pai amado, nós nos colocamos aqui diante do Senhor agora com muita humildade em nossos corações e muito desejosos, com muita intenção, com muito desejo de aprender a Sua palavra. Espírito Santo, abra os olhos da Leide, abra os ouvidos da Leide, para que a palavra entre profundamente no coração dela como uma semente em terra boa. Sim, seja, Pai. Declaramos que nada, nada, nada vai roubar a semente do coração da Leide nessa tarde, Senhor. Aleluia. Nada, nem distração, nem peso, nem preocupação. Senhor, prepara o coração dela para receber não apenas ensino nessa tarde, mas principalmente revelação. Que a revelação toque o seu coração, que a revelação ilumine a sua mente e que transforme a sua vida, o seu destino. Aleluia. Oh Jesus, Amém. tu és o nosso centro, tu és a palavra vida, e é em ti que nós cremos e é em ti que nós começamos essa tarde, em nome do seu santo nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Muito bom. Leide, parabéns ali pela oferta, tá? Show de É. bola. É isso aí. Graças a Deus. Que Deus abençoe muito mais. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Parabéns. É isso aí. Então nós vamos começar hoje com Efésios 4:12. 4:12. 12. Vamos pegar onde a gente parou na última aula e daqui a gente segue. Consegue ler para nós o 12? Consigo. Então, Com vistas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. como a gente já viu esse versículo aqui, nós vamos passar mais assim em passant, Aham. só lembrando de colocar em parênteses aqui o aperfeiçoamento dos santos. Uhum. Para quê? Né? Até você pode puxar uma setinha e escrever provisão e preparação. Uhum. Provisão e Então, preparação. preparação. Porque, segundo esse texto, esse aperfeiçoamento não vem do nosso esforço, esforço humano, Uhum. isolado, mas através do exercício dos ministérios. É verdade. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre ou doutor da É, palavra. Então, na função e execução desses 5 ministérios, há provisão e também a preparação. preparação. É, é como se cada ministério, Leide, liberasse um recurso de Deus para que isso gere maturidade no corpo. Conseguiu pegar? Sim. Isso é muito poderoso, forte e transformador, Leide. Porque Uhum. somente assim, somente quando a igreja ela reconhece e ela honra esses 5 ministérios, nós podemos falar que ela é agora uma igreja que não é mais menina na fé, é uma igreja Madura, né? Madura na fé. madura, é uma igreja madura. Sem isso, não é possível ter maturidade. É impossível, eu diria. Então, se não há o aperfeiçoamento, não se chega à A estatura maturidade do varão da perfeito. plenitude da Cristo, de Cristo. Exatamente. Não se chega a essa estatura, que é a estatura do varão perfeito, é a maturidade. É verdade. É. E a própria escritura, ela é muito clara. Querer maturidade espiritual em uma igreja,
em um processo espiritual, sem o reconhecimento desses 5 ministérios é impossível. Aleluia? Aleluia. Então, os 5 ministérios, eles são imprescindíveis. Não podemos deixar nenhum deles a desejar. Principalmente o apóstolo e o profeta, que são fundamentos. Mas todos eles são importantes, tá? Vamos já para o 13. Vou tocar aqui na tela. Ah, não. Eu queria trazer esse versículo aqui, ó. Que me veio assim, Espírito Santo, toque-se 1 Coríntios 12, 28. Manda lá, Lei. Coríntios 12, 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois, milagres, dons de curar, de ajudar, de administrar e variedades de línguas. Então, esse versículo aqui ele é muito importante, muito especial, porque olha só, perceba, quem que estabeleceu primeiramente, Leide, ali no começo do texto? Mas Apóstolos. quem? Quem que estabeleceu apóstolos em segundo lugar, profeta? Deus estabeleceu. Deus estabeleceu. Então não é uma escolha nossa, não é uma escolha humana. Ele mesmo, Deus, ele desenhou esse modelo para que o corpo seja o quê? Edificado. Edificado. Então, muito interessante aqui, Leide, nesse texto, nesse versículo, eu tenho uma outra versão disponível aqui, que lá embaixo, quando fala, por exemplo, lá, ó, dons de curar, de ajudar, de administrar, esse administrar aqui, ele fala de coisas terrenas, É, né? administrar recursos, que é considerado o sexto ministério. Então, olha só, Deus, ele vai fazer escolhas. Deus vai enriquecer, Leide, o nosso meio. Para que que ele vai enriquecer o nosso meio? Para que que Deus vai te enriquecer? Para que que Deus vai me enriquecer? Ele vai nos enriquecer para que possamos investir no reino dele. Oh, aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Oh, Aleluia. glória a Deus. Leide, você tem coração para investir no reino de Deus? Tenho. Maravilha. Então, abra suas mãos aqui que eu quero profetizar. Prepare-se para que Deus te encha de riquezas. Aleluia. Não, A glória a Deus. não para ostentação, não para orgulho, não para Não. soberba, mas para que o reino de Deus avance. Amém? Amém. Oh, Amém. glória a Deus. Quando você investe no reino de Deus, o reino de Deus cresce. E é para isso que Deus, ele quer que a gente cresça, que a gente enriqueça, que a gente prospere, porque ele sabe, ele crê, ele acredita que nós vamos investir no reino dele e o reino dele vai crescer a partir de nós. Então, uma das Aleluia. estratégias de Deus é nos enriquecer, para que o reino dele também cresça, enriqueça. Amém. Amém. Vamos continuar, olha só. Agora, 2 Coríntios 9, capítulo 9, o versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Aleluia. Aleluia. Aquele que dá semente ao que semeia. Quem é esse, Leide? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o semeador. É Cristo, ele é o semeador. Então, ele dá sementes àquele que semeia. E também nos dá o pão para comer. O pão fala do quê? Pão, Pão. Pão fala do quê? Fala de provisão. provisão. Então ele está dizendo que ele vai te dar a semente, mas ele vai também te prover. É verdade. Aí você vai plantar as suas sementes e quando vier a colheita, você já está provida por ele. Aleluia. E então a sua colheita, ela vai ficar livre. E vai ficar livre para quê? Para investir no reino.
para investir no reino e fazer. Porque o que é investir no reino? É fazer obras de justiça. Olha lá o finalzinho, ó. E É aumente os verdade. frutos da sua Justiça. justiça. Oh, aleluia! Então você vai Aleluia. fazer obras de justiça. Obras de justiça. Leide, o interesse de Deus, o objetivo de Deus em te deixar rica é que você faça justiça. Aham. Faz sentido isso para você? Muito. Para que você possa Super. fazer justiça àqueles que precisam. Quem são as pessoas mais necessitadas, Leide, no mundo? Mais necessitados, É. Vê se você não concorda comigo. No meu ponto de órfãos e vista, viúvas, hã? órfãos e viúvas, Não. As pessoas não? mais necessitadas do mundo também são esses. Mas as pessoas mais necessitadas do mundo são aquelas pessoas que estão indo para o inferno. E É quando nós verdade. investimos o nosso recurso, o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro para tirar alguém que está indo para o inferno, Uhum. você não tem noção o que acontece nos céus. Porque assim, ó, não tem dinheiro em todo mundo capaz de comprar uma só alma. Não, não tem. Imagina a recompensa de tirar pessoas do inferno, Verdade. de trazer a vida de Cristo, trazer a vida em Cristo para essas pessoas. Porque olha como que diz o versículo 3, eu acho, de Efésios. Nós éramos mortos. Nós É, éramos mortos e andávamos. A Bíblia diz, em outro tempo, nós andávamos como mortos. Então a gente era morto, Leide, que andava. era zumbi, né? Tipo um zumbi, exatamente. E muitas pessoas vivem assim como zumbi. Uhum. Só aquelas que são salvas e que começam a receber o Espírito Santo de Deus, que começam a acordar, que começam a ter a vida de Deus, o Espírito de Deus. Então o texto, olha só, aquele que dá semente ao que semeia, que é Cristo, o semeador, também nos dê pão a comer e multiplique Vossa sementeira. a nossa sementeira. Então a sementeira, tu vê que engraçado isso, né? Ele vai aumentar os teus recursos para você fazer obra de justiça. Então observe que ele não está multiplicando a colheita, ele está aumentando a sementeira. Sementeira é o que? É onde eu armazeno as sementes. Antes. E o que eu vou fazer com essas sementes? Eu vou plantar. Plantá-las. Então, se ele está aumentando as minhas sementeiras, significa que ele está aumentando, que ele está multiplicando o meu poder de plantar. Plantar e frutificar, né? E se eu posso plantar mais, exatamente, eu posso colher mais. Mas veja que a matemática de Deus ela é diferente, pois ele multiplica a sementeira e é isso que faz aumentar o fruto da minha justiça. Ou seja, Aleluia. ou seja, quando Deus, né, aumenta, o que acontece quando ele aumenta a sua sementeira, quando ele aumenta a minha sementeira, a nossa sementeira? A sua capacidade, a minha capacidade de fazer justiça por alguém aumenta. Porque quanto mais sobrar na sua mão, mais justiça você vai fazer. Aleluia. E o texto continua, para que tudo enriquecei em toda generosidade. Em outra tradução, ele fala para que enriquecendo exerça bondade. Verdade. Versículo 11. Em outra tradução ainda, que por meio da sua riqueza você manifeste a bondade de Deus.
Aleluia. Então diga comigo assim, Leide. Deus Deus quer me deixar rico. quer me deixar rica. Oh, aleluia. Para quê? Para que eu faça justiça. Faça justiça. Para quem? Para aqueles que precisam de justiça. Que precisam de E justiça. quanto mais você fizer, Leide, justiça, mais riquezas Deus vai colocar na sua mão. Aleluia. Quanto mais você entregar para o reino de Deus, mais o reino de Deus vai entregar na sua mão. Amém. Porque Deus não pode entregar riquezas a corações sonegadores, mas Deus ele entrega riquezas a corações generosos. Aleluia. Então, mais uma vez, Leide, levanta as suas mãos que eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus. Receba agora o dom das riquezas materiais, temporais e passageiras. E seja uma Recebo. ganhadora e uma adquiradora de riquezas eternas e espirituais. Aquela que adquire riquezas eternas e espirituais. Aleluia. Glória ao Pai. Glória ao Pai. Aleluia. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os Frutos frutos da da vossa vossa justiça. justiça. Oh, glória. Maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa linda esse texto, né? Muito, muito. Então, quando você investe recursos para que pessoas sejam salvas, você está fazendo a maior obra de justiça que existe. É, né? É. O texto que diz que nós éramos mortos em nossas transgressões é Efésios 2:1. Ele diz assim: mortos em nossas transgressões. Nós éramos mortos que andavam, mas agora nós temos a vida de Deus em nós. Aleluia. Aleluia. Muito bom. Então, lei de Deus, ele multiplica não a colheita, ele vai multiplicar a sementeira. 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 Isso significa que ele multiplica a sua capacidade de plantar. A sua capacidade de plantar quer dizer que aumenta a sua capacidade de fazer. Justiça. E quanto mais vier para sua mão, mais justiça você vai poder fazer. Em outras palavras, generosidade, mais riqueza espiritual, mais quanto mais você faz isso, mais bens materiais Deus confia a você. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Agora o versículo 11, vamos pegar um pouquinho do 11, o capítulo 9 e 11, ó. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Ou em outra tradução, Leide, para que, enriquecendo, exerçais bondade. É. Outra versão ainda, para que, por meio da sua riqueza, manifesteis a bondade de Deus. Aham. É verdade. Então diga assim comigo assim, ó, Leide, assim, ó, Deus Deus quer me enriquecer quer me enriquecer para que eu faça justiça para que eu faça justiça aos que precisam de justiça. aos que precisam de justiça. E quanto mais justiça você fizer, mais riquezas o Senhor colocará em suas mãos. Oh, aleluia! Aleluia. Aleluia. É. Deus não vai entregar riquezas a corações avarentos. Não, ele vai entregar a corações generosos. Aleluia. Eu quero fazer aqui mais um momento profético com você, Leide. Vamos levantar as mãos assim, na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo Autoridade agora, do Leide, sobre a sua vida. Receba
o dom de ser uma administradora de riquezas materiais, temporárias e também passageiras, mas também se torne uma ganhadora e também uma adquiridora de riquezas eternas e espirituais. Oh, aleluia! Aleluia. Que você Aleluia. seja levantada como um canal de provisão e de justiça do reino de Deus nessa geração. Assim seja. E Assim que é. todas as demais gerações lembrem-se de você. Oh, aleluia! Aleluia. Leide, eu quero te desafiar a viver essa palavra hoje, mais intensamente. Ore, ore e peça a Deus para te guiar. E lembra que a gente está preparando, eu vi ali que você fez uma oferta, mas peça para Deus, para ele ver se ele coloca no seu coração, para você fazer a maior oferta que você já entregou no nosso ministério de ensino. Você pode somar, Leide, todos os valores que você investiu como inscrição do curso e ver se você consegue. Se você conseguir isso, vai ser muito poderoso e muito desafiador na sua vida. E ver se você consegue ultrapassar aquela barreira, porque essa é a palavra que Deus tem me dito para você, para que você consiga transcender, para que você consiga ir além, sabe? Que isso gere ali um processo de você gerar uma semente, e isso vai muito além de sustentar esse ensino, porque você sustenta esse ensino. Você investe aqui nos nossos cursos e tudo mais. Mas eu queria que você olhasse, Leide, sobre a premissa de um ato de justiça. Porque através desse ato, outras vidas podem ser alcançadas. Porque isso aqui, futuramente, isso aqui pode virar conteúdo para muitas pessoas terem acesso a essas gravações e tudo mais. E essas pessoas podem ser transformadas pela palavra que nós estamos edificando aqui. Esse material aqui, Leide, isso aqui pode ser desenvolvido para daqui 200 anos. Isso aqui pode ainda estar na internet, sabe? As pessoas investindo no reino de Deus e tendo acesso a isso aqui, boom! Aleluia. E é você não só é a mantenedora disso aqui, mas eu queria que você não só mantesse isso aqui, que você investisse agora como obra de justiça, fizesse justiça, para que essas pessoas e a gente continuasse. Por quê? Porque, Lady, se der, eu quero continuar com você até final do ano. Imagina a gente ficar setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. São aí, olha só, eu acho que 4 vezes 4, se for mais ou menos isso, nós vamos ter mais de 15 encontros de 2 horas cada. Imagina, é bastante coisa. Porque eu quero entrar em você numa profundidade que a gente não entrou em Efésios aqui, mas o Senhor me pede para entrar em Hebreus. Uhum. Talvez, assim, a gente vai tocar ficha, nós vamos terminar aqui, tá? O nosso conteúdo de Efésios, mas a imersão que nós vamos fazer de Hebreus é uma coisa que a gente nunca fez. É uma coisa É. profunda, porque é um livro assim que Deus tá tocando no meu coração para que a gente viva a graça dele. Nós vamos viver a graça de Deus em Hebreus e Efésios foi a ponte. Nós entramos. Isso aqui, o Senhor falou para mim, já tá bom. Vamos para Efésios, vamos para Hebreus, Aham. tá? Então Glória eu pergunto para você, Lady, que semente, ore, que você pode marcar a história, marcar a nossa história aqui. E como que marca a história? Você indo um pouquinho, mas para não ficar tipo aquele fariseu que faz aquele negócio do dízimo do hortelã, sabe? Aquela coisinha. Mas que se você conseguir, você vai desenvolver um processo e vai desenvolver essa fé que transcende, que gera todo o nosso. E que vai desenvolver a justiça do reino de Deus. E aí eu pergunto, o que pode ser? E Leide, eu não sei, tá? Eu não sei, tá? Se você tá pronta para ouvir isso. pode dizer, estou pronta. Tá pronta? Então eu vou te dizer. Essa, Lady, essa é talvez, tá, a maior chave, a maior chave de toda a Bíblia. Hebreus.
Não, o que nós estamos falando aqui agora. Hebreus, sim, nós vamos ter várias chaves de Hebreus. Hebreus é o nosso futuro, mas hoje, para a gente desenvolver uma coisa de Hebreus assim, que vai ser muito marcante, sabe? Assim, ó, não precisa ser muito inteligente para aplicar essa chave e a pessoa se tornar próspera, abundante. Lady, para se tornar milionária. E eu quero isso para você, Lady. Eu quero que você se torne Aleluia, uma milionária em Deus. aleluia. Aleluia. E olha só, Coisas eternas. isso é fantástico. Toda vez que os seus recursos tocarem alguém e essa pessoa com gratidão, ela olhar para os céus, como eu fiz hoje, e disser assim, graças a Deus. Nesse momento, Lady, você será ainda mais enriquecida. Aleluia. Sabe por quê? Porque a forma como Deus ele enriquece seus filhos, ela é muito simples, muito simples. Quanto mais pessoas dão graças a Deus pelos recursos que ele confiou a você, mais ele te enriquece. Aleluia. Levanta as suas mãos para os céus agora, Leite. Pegue as suas mãos e toque assim na sua cabeça, feche os olhos e diga com fé: todas as vezes que os meus recursos geram gratidão a Deus, Todas as vezes que os meus recursos geram gratidão a Deus, eu serei ainda mais enriquecida. eu serei ainda mais Em enriquecida. nome de Jesus. Em nome de Oh, Jesus. glória a Deus. Isso é poderoso, Leite. Quanto mais graças a Deus você provocar na vida das pessoas, mais riqueza fluirá para suas mãos. Aleluia. Aleluia. E eu não estou falando apenas sobre dinheiro, tá? Eu estou falando aqui sobre justiça. Aleluia. Porque Deus dá Verdade. riqueza para que você exerça a justiça dele com generosidade. Oh, Aham. aleluia. Agora eu sei que tem gente que chama isso, e são esses fariseus, as pessoas que não têm uma base, elas chamam isso de teoria da prosperidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui, teoria da prosperidade, não é uma invenção moderna. Muito menos um erro da palavra. Quem inventou essa expressão foram justamente os que criticam, que foram os reformados, os calvinistas. Eles mesmos criaram essa ideia de que se alguém fosse eleito, essa pessoa tinha que ser rica. E se fosse pobre, ela não seria eleita. Aí nasceu a teologia da prosperidade. A gente até falou uma vez sobre isso. Mas a Bíblia, ela vai muito além disso. O que eu estou te mostrando aqui não é teoria, isso é princípio. Princípio eterno. E é um princípio eterno do reino. E quem pratica prova disso. Eu faço oferta toda semana, Leide, toda semana. E uma vez por mês eu faço oferta assim, pá, entendeu? De abençoar para que a pessoa sinta essa coisa que nos toca. Só, pô, que a pessoa fala assim, graças a Deus, Mike. Pô, que maravilha. Isso aqui vai me ajudar a pagar aquela prestação, vai me ajudar a pagar aquela coisa que eu tô, sabe? Capengando, vai me ajudar a fazer uma outra oferta maior, vai me ajudar a reformar aqui a minha igreja, a pintar a minha igreja, vai me ajudar a levar Aleluia. um missionário lá para a África, vai me ajudar, sabe? Oh, glória a Deus, aleluia. Leide, você consegue imaginar quantas vezes mais Deus pode te enriquecer se a partir de hoje, cada recurso que cair nas suas mãos, você fizer alguém olhar para o céu e dizer graças a Deus pela vida da Leide, Senhor. Verdade. Consegue? Consegue? Essa gratidão que eu senti por você hoje, você tem que fazer, sabe? E no nosso ministério, isso aqui, Leide, nós estamos preparando, tu não sabe o conteúdo que essas gravações que nós já damos, nós vamos ter uma universidade, Leide. Uma universidade bíblica, que cada encontro disso aqui vai ficar para a eternidade.
Eu quero que isso aqui, Aleluia. aleluia, Leite, isso aqui está sendo muito bem tratado, muito bem cuidado, para que no futuro a gente tenha um conteúdo, assim, as pessoas tenham acesso assim, ó, pá, 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 não, eu quero Efésios, não, eu quero Gênesis, não, eu quero Apocalipse, não, eu quero Hebreus, eu quero Atos dos Apóstolos, sabe? Tá tudo ali, tudo ali. Aleluia, um curso de Aleluia. teologia praticamente. Ô Leide, e sabe o que que Deus quer de você? O que mais? Que você seja rica. E rica para quê? Aleluia. Para você fazer justiça. Que Deus você seja justiça. abundante, abundante, muito abundante. Mas abundante para quê? Para fazer justiça. Não para Deus justiça. comprar uma Ferrari. Faz Uhum. sentido ou não? Total. Ou seja, não é para ostentar. E assim, ó, e se você quiser ter uma Ferrari, também pode, porque não é pecado. Mas se você tiver uma Ferrari e todo o mundo ao seu redor precisar de justiça, aí tá errado. Mas quando a justiça ela está sendo feita ao seu redor, então não tem nenhum problema para você ter uma Ferrari, entendeu? Uhum. Então o que importa é a justiça sendo feita ao seu redor. Se está É sendo verdade. feita, a justiça está sendo feita ao seu redor, Deus vai te dar uma Ferrari, duas Ferrari, três Ferrari, quantas Ferrari você quiser. Porque quanto mais justiça você fizer, mais Deus vai te dar. Oh, aleluia. É. E eu vejo, Aleluia. eu vejo assim, Leide, muitas pessoas mordendo a língua de inveja. E Deus, o quê? Continuando te dando, continuando te dando, continuando te dando. Porque você segue o princípio. Uhum. É princípio. O princípio, ele está acima da regra, ele está acima da lei. É Vem, Deus. vem uma coisa que vem lá em Melquisedeque. Quando Abraão estava lá com Melquisedeque, e Abraão deu os dízimos a Melquisedeque, não existia lei. Moisés ainda não existia. Uhum. E é um princípio eterno. Jesus é sumo sacerdote, nós vamos entrar de cabeça nisso, em Hebreus, na ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um arquétipo de Cristo. Verdade. Aleluia, glória a Deus. Tá, maravilha, maravilha. Então vamos seguir, vamos seguir. Glória a Deus. Eu queria só dar uma revisadinha nesses salmos aqui. Vamos ler rapidamente. Salmo 68, versículo 18 e também o 19. 68, 18, 19. Rapidinho, para a gente pegar Tu esse. subsiste, tu subiste ao alto, levaste cativos, recebeste dons para os homens e até mesmo para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia nos carrega de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. Aleluia. Selah, esse é um nome de Deus, e que Deus ele se revela em cada forma que ele vai se desenvolver. E olha que extraordinário, Leide. Até os ímpios, até os rebeldes acabam recebendo dons, porque o coração de Deus ele é tão generoso que ele não consegue reter. Agora olha só, no verso 19, dia após dia ele nos carrega de benefícios. Isso significa que você não recebe apenas uma vez, é algo contínuo, Contínuo, né? é diário, Quase diário. é fluxo. É verdade. Pô, Intensidade de fluxo. Aleluia. levanta as mãos agora e declare comigo assim: eu sou abençoada. Eu sou abençoada. É muito melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Talvez lá no fundo, a gente pense: será que é mesmo, né? Melhor dar do que receber? Porque a lógica humana prefere receber. Uhum. Mas quem está dizendo isso não é qualquer um. Quem está dizendo isso é o próprio Deus. E sabe por quê, Lady? Porque Porque Deus ele tem prazer em dar. Esse é o DNA dele. Esse é o coração dele. Essa é a essência de Deus. E quando ele habita em nós, ele habita em você, algo muito extraordinário acontece.
Você passa a sentir a mesma alegria que ele sente. É verdade. A mesma generosidade que está nele começa a fluir em você. E é por isso que nós somos generosos. Não é porque sobra, não é porque é conveniente. Nós somos generosos porque Deus é generoso. Poxa, Ele nos amou primeiro, Ele né? nos deu a sua própria vida, Leide. Tem coisa mais generosa do que isso? Bem, E eu te pergunto, Leide, se a generosidade de Deus já está dentro de você, qual é o próximo passo prático em que você vai refletir essa alegria dele em ser generosa, em dar, em desenvolver essa abundância, em quebrar a escassez, em entrar no mar azul de abundância, sair da necessidade, entrar na vontade de Deus, no gozo de Deus, na generosidade de Deus. Leide, olha só, quando nós entendemos isso, o dinheiro deixa de ser apenas um pedaço de papel. hã? Ele passa a ser um sinal espiritual, Aleluia. um instrumento de governo. Oh, glória! Então, muitas vezes a gente semeia através de coisas que nos motivam. O amor é uma coisa fenomenal, a gratidão, a generosidade, a confiança, a É. realização, a saúde, sabe? Mas você está tocando em algo que é eterno. E sabe o que que acontece? Aquilo que parecia natural, uma oferta, ela se torna espiritual. Hã? A Bíblia diz em Coríntios, 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo aquilo que foi proposto no seu coração, não com tristeza, não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então a gente precisa dar sempre com alegria. E uma vez que Deus se desapega daquilo, sabe? E olha que Aham. coisa poderosa, não é por medo, não é por culpa, oh aleluia, não é por barganha, é por alegria. Pura alegria. A mesma alegria que estava em Jesus quando ele se entregou na cruz, Leide. E agora está em você. Aleluia. Quando você entrega essa oferta dessa forma. Então, Leide, olha só isso. Não é por medo, não é por obrigação, não é por medo de ficar sem, não é por culpa de achar que Deus vai te punir. Porque Deus não vai te punir. Não é por ganância de você querer multiplicar esse valor, também não. É porque você entendeu que Deus é generoso e que você é filhinha amada dele, é filhona amada dele. E agora eu vou te dizer uma coisa muito poderosa, muito forte. Toda vez que você dá, como você fez hoje, isso para mim, Lady, é um rompimento. Um rompimento do quê? Da lógica da escassez, que eu vou ficar sem, eu vou guardar, sabe? Até às vezes quando você fica nessa lógica, acontecem uns problemões só para te tirar essa coisa que você guarda. Mas é quase como uma proteção quando você oferta. Você está dizendo para a sua alma e para os céus assim, ó, eu não sou governado pelo dinheiro, pelas circunstâncias, pelas necessidades. Eu governo dinheiro. Eu não sou escrava da falta. Eu sou filha da abundância. Dono de todas as coisas. Maravilha. Levanta as mãos do céu e diga: eu sou filho da abundância. Eu sou filho Eu da abundância. filha da abundância. Eu sou filha da Eu generosidade. sou filha da E generosidade. hoje eu entro num outro patamar, num outro nível. Hoje eu entro em outro nível e patamar. Oh, Leide, aleluia, glória a Deus. Eu não estou falando aqui de valores. Aham. Porque o que importa, sabe, não é se a sua oferta é milionária, se é uma oferta. O que importa, Leide, é que ela é uma oferta de coração. É Porque quando verdade. você toca alguém, quando você alcança alguém,
Quando você faz alguém dizer graças a Deus que a Leide existe, que ela pode fazer essa oferta, nesse momento os céus se movem sobre você. Aleluia. Eu creio de verdade que esse momento, Leide, vai ser um divisor de águas na sua vida. Hoje mesmo. Você não vai apenas, Leide, se você puder, sabe, fazer uma oferta que você já fez. Mas você, se você puder, e é essa atitude de transcendência, de ir um pouquinho mais além, que muda tudo. Você vai fazer isso com amor. Com amor, você vai liberar algo que muda a atmosfera e que abrem as portas que estavam trancadas. Vamos abrir essas portas, Leide. Vamos deixar fluir essas águas vivas. Aleluia. Vamos deixar o amor, a generosidade de Deus fluir em nós. Vamos deixar ele aumentar as nossas sementeiras. Vamos fazer mais. Vamos começar nesse processo contínuo, constante. Leide, você está pronta, Leide? Estou. Diga amém, eu estou pronta. Aleluia, amém. Estou pronto. Glória. Aleluia, Leide, aleluia. Vamos então voltar para cá. Efésios 4:13. 13. Uhum. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé, isso aqui está falando de destino. Unidade da fé. Ainda no 12, que a gente estava no 12, tá? Essa questão dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, isso lembra que não é uma disposição hierárquica, certo? Certo. Então, o versículo 13, você tem que colocar em parênteses esse aqui, porque ele fala do objetivo da edificação do corpo de Cristo. A meta da edificação do corpo de Cristo. Até esses detalhes de linguagem, da língua, são de uma extrema importância. Porque olha só o 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, que a gente viu antes, lembra? Uhum. Para quê? Para a obra do ministério. Ou seja, para a edificação do corpo, Corpo de Cristo. que é a mesma coisa. Obra do ministério, edificação. Nós estamos edificando aqui o corpo de Cristo. Então, agora, nós vamos falar da meta, do objetivo da edificação desse corpo, até que cheguemos à unidade da fé. Coloque em parênteses, Leide. Cheguemos. Porque é poderoso isso. Porque eu não sei se você está reparando, mas o apóstolo Paulo, ele está se auto-incluindo nisso. Até que cheguemos. Consegue entender? Uhum. Então, até o apóstolo Paulo está dizendo: eu preciso chegar também nesse nível. Eu estou junto com você, Leide. Eu estou junto com você, mãe. É. Mas ele coloca assim, porque se você reparar, qual é o conceito que as pessoas têm de hierarquia? É piramidal, não é isso? Verdade. Tem sempre alguém lá na ponta da pirâmide, ok? Ok. Como é que a igreja está organizada hoje? Sabe? Não tem um pastor na unidade, na igreja, da comunidade, sabe? Uhum. Ó, por exemplo, você tem aí um grupo de irmãs que você ensina a Bíblia, não tem? Tem. Então é como se você fosse uma pastora, uma líder. Assim. Consegue entender? E elas do teu ensinamento, elas levam esse conhecimento para outras pessoas. Está entendendo como se forma uma pirâmide? É. Então, é um conceito natural de organização, ok? Ok. Que precisa existir para que haja organização. Agora, Uhum. o fato de você ter uma organização não quer dizer que isso seja uma pirâmide de hierarquia entre vocês ou entre nós. É só Uhum. uma pirâmide organizacional. Porque o que a igreja se transformou? Ela se transformou nessa pirâmide organizacional, ela se transformou em uma pirâmide
de autoridade espiritual. Ao invés de Sim, ser essa pirâmide organizacional, ela se tornou numa pirâmide espiritual. Faz sentido para você ou não? faz De sentido. hierarquia. Ela se tornou, mas a revelação hierárquica de Deus, como que é a revelação hierárquica de Deus? Vou abrir um parênteses aqui, ó, Mateus 23, Leide. Consegue abrir lá, Mateus 23? Aham. Pega lá no verso. Mateus 23, verso. Peraí. Mateus 23. 23. Deixa eu ver aqui qual é o verso direitinho. Cadê? Aqui. Verso. O verso 8, 9 e 10. 8, 9, 10. Vós, todavia, não sereis tratados de rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso pai, porquanto só um é o vosso pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Fez sentido? Isso é muito forte, Leide. É, sim. Ó, quando Paulo fala sobre os santos, ele também está se incluindo. Ele diz: Eu Aham, sou o menor, eu sou o menor que o menor. aham. Pega o que tem de menor aí, eu sou o menor que ele. É, Paulo entendeu o conceito. É forte, Leide, olha só. Então, se nós estudamos o Novo Testamento, você vai encontrar muitas diferenças entre os apóstolos e os demais santos. É, e você vê Paulo se incluindo, nós, está se incluindo, ele também se inclui. verdade. Você percebeu, né? Deixa eu até botar de novo Aham. aqui na tela, ó. Ó, lê de novo ali, olha só. Até que Até que todos. todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quando ele fala até que todos nós cheguemos, ele também se inclui. Então, no Novo Testamento, a graça não é dada somente aos 12 apóstolos. Ela é dada também a todos os santos, a todos os discípulos ali de forma geral. Faz sentido isso, Leide? Mas, Isso é muito importante. O Novo Testamento, a graça não é dada somente aos 12, e sim a todos os discípulos ali em geral. Então, lá em João 17, João Jesus ele 17. não orou pelos apóstolos, mas pelos discípulos. E no dia da ressurreição de Jesus, ele não apareceu para os apóstolos, ele apareceu para os discípulos. Se os apóstolos fossem homens diferentes ou especiais, Jesus ia ressuscitar e aparecer para eles primeiro. Exatamente. Antes dos apóstolos verem Jesus ressuscitado, uma mulher viu e os discípulos viram. Depois, os apóstolos. Então, olha só isso aqui, Leide. Quantas pessoas estavam presentes lá no dia de Pentecostes? O dia de Pentecostes? 120 pessoas. Essas 120 pessoas, elas eram apóstolos? Não. Não. Mas o Espírito Santo desceu sobre todos os discípulos. Uhum.
Os apóstolos foram colocados em meio aos discípulos e foram vistos por Deus como discípulos. Não foram vistos de maneira espiritual diferenciada, especial. E o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos, desceu também sobre os demais discípulos. Então entenda aqui que nós criamos uma ideia de que quem tem ministério é maior de quem não tem. E isso foi nós que criamos na nossa cabeça. Então, quando o clero da sua igreja ouvir isso, um negócio desses, eles vão se revoltar. Ei, Mike. Não, não Vão se pensa que eles vão ouvir revoltar. isso aqui com calma, não, porque não vão. Essa mensagem, se você falar essa mensagem na igreja, eles vão dizer que você está querendo puxar o tapete deles. Não, isso é uma rebelião. Ali está nascendo um rebelde. Aham. Alguém uma vez disse assim, Mike, olha, ore por mim. A sua oração, ela é mais forte do que a minha. E eu disse assim, não, a sua oração também é poderosa. Você precisa perder esse conceito. O mesmo Espírito que está dentro de mim também está dentro dela. É. O mesmo Espírito que está dentro dos irmãos que fez a oração também. Então, todo aquele que faz oração, ele tem o mesmo poder de cada um de nós. E Uhum. aí eu pensei, se ela tem esse conceito, né, o povo pensa que o ministro que é concedido ministro, que professa a palavra de Deus, ele tem mais poder. Aham. Se não for pelo Espírito, não tem como tirar. Se não for pelo Espírito, não tem como tirar isso da cabeça do povo, porque isso foi imposto, foi uma coisa que foi impregnado, que a oração de alguém que tem um título é mais poderosa do que alguém que está ali sentada do lado dela, ou até mesmo, enfim, uma pessoa assim, ó, eu acredito que isso é uma coisa demoníaca, não é bíblico, não é de Deus, não provém do Espírito Santo de Deus. Sabe o que seria o certo na igreja? O certo, Lady, seria nós tratarmos a todos como irmãos. Todos. Verdade. O apóstolo ao servo mais simples da igreja. Mas a arrogância é tanta. Uma vez eu cheguei para um apóstolo e falei assim: Ô pastor, paz do Senhor. Ele falou assim: Pastor não, apóstolo. Meu Deus. E assim, poxa, será que se eu tratasse ele assim, paz do Senhor, irmão, ele iria Aham. aceitar? Porque se ele não aceitasse irmão, é uma coisa que todos têm que aceitar. Nós somos todos Claro, irmãos, né? claro. E nós deveríamos ser chamados pelo próprio nome, né? Por que que o Aham. ministério, sabe, é mais importante do que aquilo que nós somos? Lembra, é Paulo apóstolo, não é apóstolo Paulo. O Verdade. nome vem primeiro. Então pensa bem, por mais que a sua igreja ela esteja toda estabelecida em um conceito de hierarquia, o que não é bíblico, não é neotestamentário, porque no Novo Testamento você não tem um contexto de hierarquia dentro da igreja. A hierarquia, como que ela funciona no Novo Testamento? A igreja ela é um organismo vivo, um corpo. E nesse corpo, quem que é o cabeça? Cristo. É a única hierarquia que existe no Novo Testamento. Cristo é o cabeça do corpo inteiro. É a única cabeça. Mas vamos supor que a sua igreja tenha lá um apóstolo. Se você chegar e falar para ele assim, meu irmão, ele vai poder dizer para você não falar isso? Ou ele vai dizer que não é seu irmão em Cristo? Então não importa qual é a hierarquia do santo. Você chamou ele de irmão, você está sendo bíblico. Uhum. E não dá para a gente contrapor esse termo.
E ele fala, o apóstolo fala da unidade, né? Que todos cheguemos à unidade. É, exatamente. Então, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, são ministros. Acabou a ideia de hierarquia. Porque transformaram os ministérios em títulos. Isso são dons, são presentes, presentes que Deus deu à igreja, como pessoas. Mas todos eles são ministros do corpo de Cristo, que é a igreja. São ministros de Cristo. E como que ocorre isso? Eu estou falando de casos reais, tá? Corre o Uhum. risco de algum membro, algum irmão, chamar o pastor ou o apóstolo de irmão, e ele ainda dizer assim, ó, você está levantando contra a autoridade, está me desrespeitando. Isso é fato, já vi isso, como eu contei para você ali. Ali é só um caso, tem muitos outros. Ele pode chegar e falar assim, não, o irmão aí está me desrespeitando, me chamando de irmão também, imagina, eu sou apóstolo, não, eu sou profeta. Então é muito simples. Quando o seu irmão te chama de irmão, ele te desrespeita? Não, O seu irmão biológico? Claro que não. A nossa filiação em Deus é mais forte do que a biologia sanguínea. verdade. Como é que pode ser um desrespeito te chamar de irmã? É uma dádiva alguém poder te chamar de irmão, de irmã. É um milagre do novo nascimento. Nós somos família de Deus. Oh, aleluia. E todos somos irmãos. Aliás, Cristo Jesus é o nosso irmão mais velho. É verdade. É o primogênito, era o unigênito que virou primogênito. Então, Aham. eu estar ali num culto, tá ali no culto, o pregador pregando, e eu já vi assim, ó, de entrar o pastor presidente, ele vem lá pela porta, o pregador para de pregar, as pessoas se levantam pro pastor cruzar a igreja e sentar. Aí depois eles sentam. Aí depois o povo senta. Leide, isso para mim é uma seita. Verdade. Eu vou explicar isso para você. Por que, que é uma seita? Isso não é mais uma igreja, é uma seita. Ó, põe uma coisa na cabeça. Por que, que isso não é mais uma igreja? No Novo Testamento, eu vou te dizer, não tem lugar para esse tipo de coisa no Novo Testamento. O povo da igreja não fica em pé nem para ler a palavra de Deus. Ele não Aham. fica em pé nem quando Jesus se manifestar no altar, nem quando o Espírito Santo batiza alguém no Espírito Santo. Aí o cara, ele fica em pé quando o homem entra. Verdade. Isso é quase uma idolatria. Uhum. Santa paciência. O assembleiano, ele vive muito isso. Se a pessoa tem uma raiz assembleiana, ela sente uma dor em ouvir isso. E eu desafio qualquer assembleiano a me mostrar esse tipo de prática na Bíblia. Pode pegar aí qualquer, porque lá na Assembleia é bispo, né? Pode pegar o bispo, o vice-querubim do céu, o vice-deus, me mostra na Bíblia qualquer atitude dessa no Novo Testamento. Não, não tem. Não tem, isso não é bíblico, Leite. Isso é coisa de seita. E me desculpa falar assim, ok? Não. Mas. Mas hoje a maioria está assim, né, Mike? Não, tu lembra daquele pastor que tomou um veneno, aquele americano? Ele depois mudou para América Central e ele fez o povo todo tomar veneno e suicidou todo mundo. Como é que era o nome dele? Tem até um filme, o Jim Jones. Já viu falar? Já ouvi falar. Então, foi até na época do bug, do milênio. Mas é isso, né? Você pega um homem e transforma esse homem num deus. E tudo que esse cara fala, você aceita. É, Ok. Né? E tem, assim, ó, tem muitas pessoas que não têm vida de oração. Elas só têm oração quando tem alguém olhando, quando está na igreja.
O cara não tem respeito a Cristo e as coisas de Cristo, a não ser quando está em público. É assim que funciona a maioria das vezes. É claro que deve ter um ou outro que não é assim, tá? Eu estou falando da maioria que eu vejo, que eu observo. Aí Verdade. quando chega o pastor, o infeliz levanta, como se fosse uma reverência. Vai orar, vai ajoelhar diante de Jesus. É verdade. E assim, ó, poxa, esses tem muito pastor que eles têm uma capacidade de fazer uma lavagem cerebral na mente das pessoas que é quase inacreditável, né? Agora, assim, ó, para cair nessa, a pessoa tem que nunca ter lido a Bíblia, porque Uhum. assim, ó, você não pode ter lido o Novo Testamento, sabe? E, Aham. e entrar numas coisas dessas. Agora, eu faço uma aposta com você, Lady. 90% das pessoas que estão numa igreja nunca leram o Novo Testamento. Eu sou capaz de apostar. Porque se tivesse lido, não iam aguentar esse circo. Uhum. Iam botar esses caras lá no lugar deles. Agora, o que que acontece? Tem uma pirâmide lá. O que que vai acontecer se o irmão discordar? O irmão vai ser convidado a ir embora. Por quê? Porque está tudo no nome deles. A igreja é de Deus. Uhum. A igreja não é de Jesus? É. Então põe na sua cabeça. Se o CNPJ está no nome deles, o terreno está no nome deles, eles são os Uhum. donos. Ah, não, Uhum. mas está no nome da convenção. Mas quem que é o presidente da convenção? Vai lá e vê quem é que pode vender, quem é que pode fazer negócio com aquilo lá. Tem um dono, tem um dono. Então põe na cabeça, olha só. Tá, então, assim, ó, também não sou eu que vou confrontar império de ninguém, tá, o Ladies? Mas que é um império, é um império. E é um império feito por homens. Não tem nada a ver com Deus. Não chama isso de Deus, tá? Agora, Imprimindo na Deus está cabeça. lá. Deus está lá. Por quê? Porque Deus está dentro das pessoas. Deus opera, opera. Porque Deus não tem, o compromisso de Deus é com o reino, não é com o império desses caras. Faz sentido, Lady? Faz total. Maravilha, maravilha. Porque assim, olha só, Deus ele operou no chiqueiro aonde nós estávamos quando nós nos convertemos. Por que que ele não vai operar na igreja do seu pastor? Eu oro a Deus assim, ó, meu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que a sua mente esteja completamente liberta de toda escravidão, Lady, de toda a manipulação do homem. E eu vou te Amém. dizer de novo, eu não estou te ensinando a ser rebelde. Eu não estou te Aham. ensinando a submissão. Eu estou ensinando a você em Cristo. Você é livre. E eu vou te Aham. dizer pela 10ª vez. E tem um livrinho chamado do Otmani. Sabe que eu gosto muito do Otmani, né? Chama-se Autoridade e Submissão. Eu Autoridade. vou mandar para você esse livrinho, tá? Tá. Leia esse livro, Autoridade e Submissão. E sabe por que que esse livro foi escrito? Ah, por quê? Para consertar o autoridade espiritual. Lembra que quando a gente fez uma imersão, eu mandei esse autoridade espiritual? Não lembra? Esse autoridade espiritual, algumas pessoas que leram esse livro, elas começaram a manipular as pessoas. É? Aí o Otmani teve que escrever autoridade e submissão para libertar o povo, porque os pastores estavam manipulando. Meu Deus. Então você vê que mesmo que as coisas elas nasçam para o bem, sempre tem alguém que pode usar para o mal. A Bíblia nasceu para o bem ou para o mal? Tudo bem, né? Mas ela é usada para o mal por muitas pessoas. É.
Até o diabo usou a Bíblia contra Jesus. Pois é. Eu não sei se você notou, as citações bíblicas que o diabo fez estavam todas certas. Só que Creio que Jesus foi ele trouxe que outras começou. citações para contextualizar a coisa, né? Um pouquinho mais Ah, profundo. verdade. Ou seja, o diabo dava com a espada de um lado e Jesus dava com a espada do outro. Porque a palavra de Deus não é a espada do Espírito. Todos nós lançamos a mão da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Cada um bateu de um lado, mas a espada do diabo quebrou. Em que sentido, Mike? Chegou uma hora que ele não teve mais resposta, não teve mais argumento, não teve mais o que falar. Aí Jesus disse: vai embora agora. Some daqui. Se não tem mais arma para lutar, se não tem mais munição, vai embora. Leide, vamos continuar, senão a gente fica batendo papo Ah, assim. Ó, o versículo 13, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé, coloca entre parênteses. Lembrando que toda vez que na carta de Efésios, quando fala de fé, está falando de fé objetiva. uhum. É o ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, ou a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, olha só, a plenitude de Cristo, ela tem o quê? Uma estatura. A Uhum. estatura, ela tem uma medida. E essa medida, ela compõe o homem perfeito. Então, a plenitude de Cristo, ou a medida da estatura completa de Cristo, ela tem uma estatura. E essa estatura, ela tem uma medida. E essa medida, ela fala de plenitude. Ok? Então, Ok. o versículo 13, o versículo 13 você tem que colocar em parênteses unidade da fé. É, Também pode dar. conhecimento do Filho de Deus. Aham. Também homem perfeito. Meu Deus. E também a medida da estatura da plenitude de Deus. Oh, glória. Deixa eu falar um pouquinho sobre a unidade da fé. Vamos lá. Começando a Tá. falar sobre a unidade da fé, procurando guardar a unidade do Espírito. Então, a unidade da fé objetiva não está desvinculada dessa unidade do Espírito. Então, de novo, manter a unidade do Espírito ou manter a unidade da fé não acontece quando nós falamos dela. Ninguém fica unido, ninguém vive a unidade de fato por falar da unidade ou de falar de unidade. Nós vivemos de verdade da unidade, ou seja, pelo Espírito, permanecendo no Espírito que dá a vida a essa unidade. Então, a unidade da fé só pode ser dada quando nós ou você permanece nesse Espírito da unidade. Uhum. Então, a unidade do Espírito, Leite, vamos lá. A unidade do Espírito, você tem essa unidade permanecendo no Espírito. Porque é o Espírito de Deus que dispensa a vida que mantém a unidade. Uhum. Então, aqui no 13 está falando da unidade da fé, não tá? Tá. Então, esse mesmo Espírito Santo, ele dispensa vida para que tenhamos a unidade da fé objetiva. Então, tem uma igreja onde uns creem que a pessoa pode ser salva, clamando o nome de Jesus, invocando o nome do Senhor Jesus. Mas aí, nessa mesma igreja, tem um grupinho que crê que pode não falar mais de Jesus, sabe? Ela agora só fala Yeshua, sabe? Tem que falar em hebraico. Mas tem um outro grupinho que fala que não é Yeshua, que Yeshua é uma invenção de Roma, que o nome é Yahshua, Yahshua. E tem um grupinho que não é de Deus, não é eterno, fala que é Yahu, Yahu, e o nome é Yahu. Então quer dizer, na nossa, assim, ó, ou seja, não há uma objetividade na fé, há uma fé subjetiva, cada um querendo um trem, sabe?
Eu estou falando isso, Leite, por quê? Porque essa doutrina, eu vou falar, essa doutrina eu vejo que está crescendo muito com muita força aqui no Brasil. Que um diz que é Exu, outro diz que é Yeshua, sabe? E tem igrejas de pastores que eles entram nessa vibe. Parece que é um negócio que impregna, sabe, na mente e no coração, mas que não adianta. E eles creem nisso. Então não há uma fé objetiva. Ou seja, a unidade da fé não é quando grupos creem numa mesma congregação. Não, eu creio que é Jesus. Não, eu creio que é Yahoo. Não, eu creio que é Yeshua. Não, isso não é unidade. Mas a unidade só pode ser operada não por fala, e sim permanecendo no Espírito, no andar do Espírito. E esse Espírito que dispensa a vida, que gera unidade. Então, é um ciclo. Isso é muito, muito, muito interessante. E ao conhecimento, o Filho de Deus, tá certo que nós estamos aqui no capítulo 4, mas lembra que nos capítulos 1, 2 e 3 fala de doutrina, ok? O capítulo 4, 5 e 6 fala da prática dessa doutrina. Tá aí, Leide? Leide? Tá ouvindo? Estou. Tá. Só que o capítulo 1, Leide, o apóstolo Paulo vai falar acerca. Ele ora para que o espírito de sabedoria e revelação encha o nosso entendimento. Que sejamos plenos desse espírito de revelação e sabedoria. Por quê? Aham. Porque sem o espírito de sabedoria e revelação, você não Uhum. consegue chegar ao conhecimento do Filho de Deus. É verdade. O conhecimento do Filho de Deus, ele é primordial, porque fala do corpo perfeito, desse corpo É, que é completo, a plenitude de Cristo. plenitude de Cristo. Há um homem perfeito. E esse perfeito fala de maturidade, ok? Ok, Perfeito é maturidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. é verdade. Leide, você tem buscado a maturidade plena de Cristo ou ainda se contenta com estágios iniciais assim da fé? Não, estou buscando. Estou buscando a maturidade. Leide, assim diz o Senhor: eu te levo a crescer até a estatura de Cristo. Não permanecerás mais como uma menina espiritual, mas Glória. você será varoa, madura, Assim é. plena da minha glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Varoa, plena da minha glória. Vamos Glória. ver o 14. Vamos acelerar. Vamos dar uma acelerada. Vai lá. Tá. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor de todo vento por todo vento de doutrina, Olha aí. pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Pelo engano dos homens, pela astúcia, né, que enganam ao erro. Em outra tradução, fraudulosamente. Então, é necessário permanecer na unidade da fé objetivo, no conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, para que nós cheguemos nessa plenitude de Cristo. E a plenitude de Cristo, nós já sabemos que é o corpo dele. É, Agora, por que nós precisamos disso? Para que a gente não fique sendo levado por vento de doutrina, como esse tipo de doutrina que tem tomado a nação brasileira aí com força. Agora, lembrando que isso é continuidade. Nós estamos dando continuidade. Continuidade ao quê? Aos ministérios e à edificação dos ministérios. Ou à edificação dos ministérios. Está vendo a importância dos 5 ministérios? oh,
Consegue ver também a importância do aperfeiçoamento dos santos? Exatamente. Porque quando você tem o aperfeiçoamento dos santos por meio dos ministérios, você tem a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. E aí você não é levada a esses ventos de doutrina. Verdade. Leide, algumas áreas da sua fé que você ainda sente instabilidade ou insegurança diante de ensinos diferentes? Hoje não. Que bom, aleluia, glória a Deus. E o Senhor manda te dizer: filha, eu te firmo agora como uma coluna inabalável, indestrutível. Você não será levada, minha filha, por ventos de doutrina, mas permanecerá sólida, ancorada na verdade que sou eu. Eu sou. Essa é a verdade no qual você estará ancorada. Glória a Deus, aleluia. 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Oh, Cristo. antes, seguindo a verdade em amor. Em uma das nossas aulas, nós falamos dessa verdade em amor de uma maneira muito cirúrgica. Foi quando a gente fez aquelas aulas de introdução, de esquenta de Efésios. Algo muito profundo, muito profético. Então, eu nem vou me aprofundar nisso agora. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Todo o crescimento visa, Leide, olha só, todo o crescimento ele visa a maturidade e a plenitude do corpo de Cristo. Então, a plenitude de Cristo é o corpo que o expressa. O corpo expressa a cabeça, ok? Oh, aleluia. Então, verdade sem amor se torna dureza. O amor sem verdade se torna fraqueza. O equilíbrio está em viver a verdade em amor sobre a direção da cabeça. Leide, você tem crescido em amor e ao mesmo tempo em que cresce na verdade? Eu acredito que sim. O Senhor declara: Leide, eu te faço crescer agora de forma equalizada. Não Aleluia. serás endurecida pela verdade, nem iludida por um amor vazio, mas viverás a plenitude de Cristo em amor e verdade. Plenitude de Cristo em amor e verdade. Aleluia. Amaragaçai. 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então o corpo de Cristo ele vem crescendo organicamente, Uhum, quando cada membro ele coopera. é verdade. A imagem é de juntas e ligamentos que sustentam o organismo. A edificação ela ocorre pelo amor que une as partes. Então, o crescimento espiritual ele não é individualista. Cada parte depende uma da outra. O amor é a atmosfera onde o corpo se edifica. Como você pode ser uma dessas juntas que transmite vida a outros dentro do corpo de Cristo? Maravilha. E eu quero profetizar na tua vida, Leide, você será um elo vital, transmitindo vida, graça e força para os outros. Aleluia. Por onde passares, por onde colocares os teus pés, o corpo Aleluia. será edificado Glorificado em amor, Leide, seja através de você.
através da sua Glória, presença. glória ao Eterno. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Do qual todo o corpo bem ajustado. Coloque em parênteses aqui, bem ajustado, Bem ajustado. né? Ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Esse aumento do corpo, o corpo de Cristo, ele cresce, ele aumenta. Quando? Quando esse corpo está bem. Ajustado. Então não dá para edificar um prédio, Leide, se o fundamento, se a base desse prédio, desse edifício não está bem ajustado. Base e fundamento que não estão bem ajustados fazem com que toda a edificação corra risco. E o risco pode custar algo muito caro. Os danos da queda desse edifício podem ser irreversíveis. O mesmo corpo de Cristo, quer dizer, os membros precisam estar bem ajustados, ligados pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Segundo a operação de cada parte. A gente fala, eu e você, a gente faz parte de um corpo. Nós somos membros desse corpo. E como membros, é óbvio que o meu dedo indicador não tem a mesma objetividade, a mesma função do meu dedo médio, Exatamente. que não tem a mesma objetividade do meu dedo anular, Aham. ou do meu dedo polegar, ou do meu dedo mínimo. Anular é esse do anel, né? Mínimo. É. Sabe? Então, cada membro, sabe? A mão tem uma função, o cotovelo tem outra. E Exatamente. por que eu estou dizendo isso? Porque existe ainda no coração de alguns irmãos, Lady, essa ideia de que se eu fosse como o irmão fulano de tal, ou se eu fosse como a irmã não sei o que, eu iria edificar a igreja com mais fluidez, eu iria edificar com mais poder, eu iria fazer isso de forma muito mais intensa, eu ia fazer muito mais coisas para Deus, se eu fosse como tal irmã, se eu fosse como tal irmã. Se eu tivesse o talento de tal irmão, né? Então presta atenção, você é você, você é membro do corpo de Cristo. E se você faz parte do corpo de Cristo como membro, como membra, você é de extrema importância, como qualquer outra parte desse corpo. Não dá para Exatamente. dizer que o polegar é menos ou mais importante que o joelho, Aham. porque cada membro do corpo tem uma função. Tira esse Exatamente. membro aqui do corpo e o corpo todo vai estar comprometido. Exatamente. Então nós não podemos ter essa falsa ideia de que se você for uma outra pessoa, se você tivesse os recursos de uma outra pessoa, para você cumprir a obra de Deus. Você edifica o corpo de Deus, o corpo de Cristo, quando você, olha como que diz o texto, segundo a justa operação de cada parte. Então, quando você opera no corpo como deveria, quando você funciona no corpo como deveria, então o que, que acontece? O resultado faz o aumento do corpo. Então, o aumento do corpo depende da operação de cada membro. Se você Exatamente. é membro do corpo e não está operando como deveria, o aumento do corpo ele é comprometido, porque você não está operando como deveria. Agora, olha a responsabilidade de cada um de nós dentro desse corpo chamado homem, o novo homem, tá? O corpo ativo, a igreja de Cristo. Isso aqui não é brincadeira, hein, Leite? Isso aqui é sério. Olha a responsabilidade. Se Muito eu não sério. estiver operando dentro do corpo, então o aumento do corpo é comprometido por minha causa. É, Faz sentido? total. O aumento do corpo pode ser comprometido se eu não estiver operando como deveria. Então, o versículo 16, Leide, ele fecha a primeira parte aqui do capítulo 4. Aham. Lembrando, nós temos uma divisão, tá? Do capítulo 4, no capítulo 4 de Efésios, nós temos três divisões, do versículo 1 ao 16. E esses versículos que nós estudamos agora, eles falam do quê? Eles falam sobre o viver e a função do corpo.
É. Então, do 1 ao 16, ele vai falar do viver da função do corpo. Anota aí. Anota aí. Do 17 ao 24, dos princípios do andar diário. Aham. E do 25 até o final, até o 32, eles vão falar desses detalhes do andar. Deixa eu anotar isso aqui para você, ó. Ó, anota aí na tela, ó. Aham. Então, do 25 ao 32 é os detalhes desse andar diário. Detalhes do andar diário. E do 17 ao 24 é os princípios. É. O 25 ao 32 são os Princípios do detalhes. andar diário. É, Aham. Está anotado. maravilha, maravilha. Vamos 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade da sua mente. Então, Paulo ele contrasta o novo andar dos cristãos com a antiga maneira dos gentios, a mente vazia, sem Deus, e é marcada por futilidade e também por engano. A vida cristã, ela começa pela renovação da sua mente. Lembra lá de Romanos? Então, deixar a vaidade da mente é abraçar o propósito eterno de Deus. Leide, deixa eu te fazer uma pergunta. Quais pensamentos de vaidade ou inutilidade você ainda precisa abandonar para andar na plenitude de Cristo? E o Senhor manda te dizer, filha, eu renovo a tua mente. Aleluia. Aleluia. Não andarás mais confusa, minha filha, nem em pensamentos vazios, mas terás a clareza do meu propósito. Oh, aleluia. Assim Glória a seja. Deus. 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, a ignorância espiritual não é apenas falta de informação, mas resultado da dureza de coração. Sem luz, o homem se afasta da vida de Deus. E a dureza do coração, Leide, ela é a raiz da cegueira espiritual. Uhum. Onde o coração se abre, a luz de Cristo entra. E a pergunta é: aonde você tem mantido o seu coração sensível à voz do Espírito? Ou você ainda percebe áreas de dureza que precisam ser quebradas? E o Senhor declara: Leide, eu te dou um coração sensível. Aleluia. Não andarás mais na escuridão, mas no pleno entendimento da minha vida dentro de ti. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 19, Leide. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Uau. Então, a insensibilidade espiritual de alguns leva à entrega ao pecado. É, A avidez mostra que o pecado nunca satisfaz, ele sempre exige mais, mas esse é o pecado. Quando o coração perde a sensibilidade do espírito, o homem se torna escravo da impureza. Mas o que que Cristo faz? Ele restaura a nossa sensibilidade. é verdade. Leide, você já percebeu como o pecado ele endurece e ele cega?
mas a presença de Cristo restaura a sensibilidade do seu coração? Uhum. E o Senhor manda Certamente. te dizer: minha filha amada, eu te restauro em ti a pureza e a sensibilidade do espírito. Não Glória a serás Deus. mais presa a nenhuma paixão, mas Aleluia. serás templo santo da minha presença. Amém, aleluia, assim seja. 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. E aqui o contraste é radical. Conhecer a Cristo é ser transformado em caráter, não apenas em informação. Aprender em Cristo é viver Cristo, não é apenas saber sobre Ele. É que Paulo ele é Uhum. bem. Isso aconteceu com ele, né? Leide, você tem aprendido Cristo apenas em conhecimento ou também em experiências em sua vida? Certamente que em experiências também. E o Senhor diz, Leide, eu mesmo serei o teu mestre. Aleluia, Tu aprenderás a viver-me e não apenas a ouvir sobre mim. aleluia. 21. Se é que de fato o ouvistes e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. A verdadeira instrução, ela não é externa, mas ela vem do próprio Cristo. A verdade ela não está em teorias, conceitos e conhecimentos, mas ela está em Jesus. É verdade. E ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade encarnada. Uhum. E eu te pergunto, Leide, você tem ouvido apenas doutrinas ou ouvido a própria voz de Cristo que é a verdade? Ouvido a voz de Cristo, né? Aleluia. Aleluia. E eu profetizo, Leide, o Senhor te diz: tu ouvirás a minha voz com clareza, e a Aleluia. verdade em mim te libertará e te instruirá. Aleluia. Você terá Glória. toda a instrução através de mim, da verdade em mim. Oh, glória. 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O velho homem representa o quê? A antiga natureza. Antiga natureza, a vida Antiga natureza. separada de Cristo, né? É, a antiga natureza, ela nos leva ao quê? À corrupção, ao pecado, ao engano. Então, Aos despojar-se, desejos. ó, vos despojeis do velho homem. Esse despojar-se é um ato de consciência, é consciente. E aonde que o velho homem se encerrou? Onde que o velho homem se encerrou? É, aonde que a gente acaba com o velho homem? Ou seja, na cruz ele foi crucificado com Cristo, o velho homem. Mas nós precisamos aplicar essa realidade diariamente. Faz É sentido? verdade. Total. É Deixa eu te verdade. perguntar. Quais atitudes do velho homem, Leite, você precisa deixar de lado para viver a vida em Cristo? E aí, o legal depois é você pegar o seu caderninho de exercício e ir respondendo cada uma dessas perguntas que eu vou começar agora a fazer. Aham. E também ouvir essas profecias. Pô, se você ouvir essas profecias assim diariamente, isso vai mudando a tua mentalidade.
Olha É essa aqui. verdade. Filha, filha, diz o Senhor, eu te visto de novidade. Tu deixarás para trás hábitos do passado e andarás na santidade do novo homem. Aleluia. Glória, glória ao Aleluia, Senhor. glória ao Senhor. 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Isso aqui é um campo de batalha. A nossa mente, Leide, é campo de batalha espiritual. É, A renovação, ela vem do espírito, que vai transformar os nossos pensamentos e vai desenvolver uma outra percepção da realidade. a minha diz a serdes renovados no vosso modo de raciocinar. Pronto, exatamente. Ou seja, você vai ter uma outra percepção, você vai ter um outro pensamento, vai desenvolver uma outra dinâmica mental, uma outra mentalidade, uma outra Né? atitude mental de abundância, não mais de escassez, de crescimento. Glória, glória. Glória, glória, de generosidade. O espírito da mente é a mente saturada pelo espírito. O espírito da mente é a mente saturada pelo espírito. E eu te pergunto, você tem buscado a renovação diária da sua mente ou ainda pensa segundo padrões antigos? O E os- antigo está fora. Tem que ser diariamente. O Senhor manda te dizer: eu derramo sobre ti uma mente renovada. Aleluia. Tu Glória. pensarás pensamentos de vida, esperança, vitória, glória, governo, riqueza, generosidade, porque você tem o meu espírito, você é o que eu sou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O novo homem é a nova criação, moldada segundo a imagem de Deus. Justiça e retidão são as marcas dessa nova identidade, Leite. Né? O novo homem é como se fosse Cristo reproduzido em nós, como expressão visível da verdade dos céus, da verdade divina. E eu pergunto, você tem sentido diariamente o novo homem ou você ainda tem permitido o velho homem prepondere em você? E o Senhor manda te dizer: eu te revisto, Leide, com um novo homem. Minha justiça e santidade serão vistas em ti como testemunho vivo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Eterno. 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, essa nova vida, Leide, em Cristo, ela exige uma nova mentalidade, ela exige novos comportamentos, ela exige honestidade, sinceridade, ética. A mentira, ela vai romper a unidade com o corpo. Uhum. Então, viver a verdade, ela vai sempre fortalecer a comunhão, pois nós somos membros um dos outros, nós somos uma só coisa. E aí eu pergunto, você tem exercitado falar a verdade em amor? Lembrando que cada palavrinha, ela fortalece ou ela fere o corpo? Isso faz a gente prestar mais atenção nas nossas palavras, né? É verdade. E o Senhor manda te dizer, filha, eu coloco em tua boca palavras de verdade, palavras de amor. Através de ti, muitos serão edificados.
pela sinceridade que flui do meu espírito em ti, através da tua boca. Aleluia. Boca de Deus, Leide. 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira é pecado em si, mas pode se tornar pecado se não for dominada. Ela não é um pecado, a ira, mas ela pode se tornar um pecado se ela não for dominada. Faz sentido? Uhum. Guardar Total. ressentimento, a gente não deve guardar ressentimento, porque ela abre portas ao inimigo para que a É. gente pegue. Então, o grande segredo é não guardar ressentimento, não guardar mágoas. Quando você sentir ira, resolva isso imediatamente. O Espírito Santo, o que, que ele faz? Ele nos leva a perdoar antes, É antes que o dia verdade. acabe. Você tem que trabalhar antes de dormir, entendeu? Não pode levar Uhum. isso para a cama. Antes que o sol se ponha, né? Exato, olha aí, exatamente. Então é enquanto é dia, né? Enquanto é dia. Muito bom. Leide, você tem resolvido as mágoas rapidamente ou tem permitido que elas se acumulem? Resolva. E diz o Senhor: Leide, o Senhor te dá graça para vencer a ira. Aleluia. Tu serás conhecida como ministra da reconciliação, Aleluia. pacificadora. De Amém. onde houver conflitos, você será a pacificadora. Aleluia. Aleluia. 27. E não deis, nem deis lugar ao diabo. É porque abrir espaço para mágoa, para ressentimento, mentira, impureza, é dar Uhum. terreno para o inimigo. É verdade. O diabo, ele só atua onde ele encontra brechas. Uma vida cheia do Espírito vai fechar todas as portas. Não vai deixar o diabo entrar jamais. Quais portas, Leide, você sente que você precisa fechar para que o inimigo não tenha acesso? Todas as brechas, né? O Senhor manda te dizer, filha, eu mesmo cerco a tua vida. Aleluia. Nenhuma brecha ficará aberta. O inimigo não terá poder sobre ti. Lembra de Jó, como ele fechava todas as brechas para o diabo? Aham. Aqui vem bem aquela história de Jó, né? É. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Então, o evangelho, ele transforma ladrões em generosos. O trabalho deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser serviço ao próximo. Aleluia. A graça de Cristo não apenas nos tira daquele chiqueiro, nos tira do pecado, daquela imundície, mas nos capacita a sermos provedores de vida dos outros. Verdade. Pergunta: você tem visto o seu trabalho como meio de abençoar a outros, além de você mesma? Certamente, amém. Leide, o Senhor te estabelece como fonte de provisão. Aleluia, Tu Senhor. serás canal de bênção e muitos, muitos serão supridos através de ti, através das tuas mãos, através do seu coração. Aleluia. Sim, é. Assim diz o Senhor. 29. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, as nossas palavras, Leide,
elas revelam aquilo que está no nosso coração. A nossa língua, ela pode construir, edificar, ou ela pode simplesmente destruir tudo. Verdade. Às vezes com um comentário, com uma crítica. O Aham. cristão, ele é chamado a transmitir graça. Uhum. As nossas palavras, elas devem ser ministradas pelo Espírito. Para quê? Para edificar, para comunicar a vida de Deus. É verdade. Eu te pergunto, as suas palavras, elas têm sido instrumentos de edificação e graça para todos aqueles que estão ao seu redor? Quero que seja. Oh, aleluia! E o Senhor manda te dizer: eu coloco em tua boca palavras de vida, que cada frase tua seja como um bálsamo e cura para aqueles que o ouvem. Aleluia. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, entristecer aqui o Espírito Santo é resistir à sua direção, Leide. Não resista. Nós somos selados como propriedades exclusivas de Deus. Aleluia. Esse selo é a nossa garantia. A sensibilidade ao Espírito, discernimento do Espírito, ela é a chave para viver essa comunhão. Sim, sim. A gente tem que saber o que é de Deus e o que não é. Então, essa sensibilidade é muito poderosa. Pergunta, Leide, você tem sentido quando o Espírito Santo se entristece e tem buscado agradá-lo em todas as áreas? Oh, aleluia. O Senhor declara, Leide, tu andarás em plena comunhão com meu Espírito. Plena comunhão com meu Espírito. Nada te sem nada te separará da sensibilidade da minha voz. Assim é. Assim é. 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Então, esses vícios emocionais, né, podemos assim chamá-los, essa Uhum. linguagem destrutiva, ela acaba com relacionamentos. É verdade. O corpo de Cristo, ele deve rejeitar toda forma de malícia. E a vida cristã, ela é marcada pela substituição. O espírito remove a amargura e planta sempre amor e paz. Aleluia. Sim. Há algum resquício ainda, Leide, de amargura que o espírito possa remover dentro de você? Exatamente. Que ele vai remover. Aleluia. E o Senhor diz: eu arranco toda Ah, raiz de amargura, Leide. Em teu coração só permanecerão paz e amor. glória ao Eterno. Oh, glória, aleluia. E o 32? Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, a medida do nosso perdão é o perdão que nós recebemos em Cristo. É verdade. A bondade e a compaixão são marcas da nossa vida. A realidade do corpo de Cristo é viver em um processo mútuo de perdão, contínuo. Perdão, 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 perdão. Por quê? Porque nós fomos perdoados. Como diz Pablo,
A gente nem tem que perdoar, né, Mike? Já está. Já está perdoado. A gente não tem é que se ofender, nem ofender a ninguém, né? É. E aí é uma batalha com o ego, porque quando você é Cristo, não é mais você, você não se ofende. Você que tem que carregar a cruz todos os dias, você tem que matar o ego todos os dias. Tem que limpar o Exatamente. seu ego todos os dias. É um, é um, Verdade. é um trabalho até que Cristo prepondera. E aí não é mais você, é Cristo. Amém. Assim é. Leide, você tem perdoado com Cristo? Você tem perdoado as pessoas como Cristo te perdoou? Ou ainda guarda algum peso contra alguém? Eu não guardo peso contra alguém, não. Leide, eu declaro: tu serás conhecida como mulher de compaixão e perdão. Aleluia. Assim como fostes Aleluia. perdoada, perdoarás. E muitos, Amém. Leide, verão Cristo em você. Aleluia. Para a glória do Eterno. Pai, amor, de bênção e glória, generosidade, nós chegamos ao fim desse capítulo 4, meu Senhor. Mas o teu Espírito, ele continua ministrando no nosso coração. Todo esse capítulo, ele Continua. continua replicando em nossos corações. Declaro vida sobre a Leide. Assim é, Pai. Declaro que ela será praticante dessa palavra. Sim, Senhor, sei. que o Senhor possa vesti-la com um novo homem, revesti-la com a sua mente, encher as suas palavras, a sua boca com palavras de vida. Que Assim é. nenhuma, que nenhuma brecha possa fazer o inimigo encostar na sua casa, Senhor. Que a sua casa seja blindada. Profetizo que toda raiz de amargura é arrancada do seu coração. Amém. Em seu lugar, floresça perdão, compaixão e graça abundante, Senhor. Louvado seja o Eterno. Assim como Cristo perdoou, Leide também perdoará. Sim é. Assim como Cristo amou, Leide também amará. Também amarei. Senhor, sela no teu espírito, guarda até o dia da retenção, até o dia da redenção, e usa como uma coluna do corpo de Cristo. Sim é, Pai. Eu Sim, declaro, eu declaro, no nome de Jesus, Leide, você será um testemunho vivo, um canal de provisão, de reconciliação e de edificação. glória, E glória ao Eterno. tudo que sair da sua boca será como um bálsamo, e tudo que você tocar prosperará. Sim. Em nome de Jesus. Amém. 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 Sim seja. Assim seja. Leide, como é que você está de tempo aí, Leide? Eu tenho 15 minutos. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte, ó, tarefinha. Você vai ler o capítulo 5 e 6 de tarefinha de Efésios. 5 e 6, tá? E aí na terça-feira que vem, nós vamos fazer esses dois capítulos de 5 em 5. Nós não vamos fazer um por um. Nós vamos fazer de 5 em 5, para ser ele mais rapidinho, entendeu? Onde? E aí, em torno de. Eu acho que vai levar metade do nosso encontro. Nós vamos ver esses dois capítulos, de 5 em 5. Você vai ler e eu vou te dar ali a essência do que você leu, para a gente ter uma Ok, leitura, uma compreensão. Não vai ser assim, minucioso, porque o Senhor já está me chamando para a gente entrar em Hebreus. E ok. aí, na semana que vem, nós já vamos entrar, se der tempo, tá? Nós já vamos Uhum. entrar em Hebreus. Pode ser? Pode ser, pode Aleluia. ser. Glória a Deus, glória a Deus. Leide, Valeu. que Deus te abençoe, que você faça tudo que tem no seu coração, que essas palavras te iluminem, que você possa gerar o plano de Deus.
Em nome de Assim é. Cristo Jesus. Assim Amém. seja. Amém. Tudo de bom para você também. Glória a Deus. Valeu, Aleluia. irmãos. Até. Aleluia. Abraço. Até. Outro.